Mais uma sexta-feira, professor Campassi junto conosco aqui no Primeira Página. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, mestre. Bom dia a todos que nos ouvem. Professor, e nós vamos continuar a debater sobre um assunto que estamos já trazendo aqui para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas desde, acho que há 2 sextas-feiras atrás, né, Marquinhos, que nós começamos com... Só um favor, você abaixa um pouquinho meu fone aqui, cara. Tá surdo hoje? Rapaz, tá alto hoje? A membrana que fica vibrando tá batendo na minha orelha aqui pra você ter uma noção, a altura do trem aqui. aí melhorou, maravilha, muito obrigado. Semana passada, semana retrasada, já 2 semanas a gente vem falando sobre esse tema, né, Tony? É isso? Exatamente. Professor Luiz Donizete Campassi, que se dedica ao desenvolvimento humano também há mais de 30 anos. E lembrando sempre, né, que o professor Campassi é coach com certificado internacional e hoje teremos o 3º programa falando sobre o coaching. Tá certo? Coaching, isso mesmo. Importantíssimo instrumento para o crescimento pessoal e crescimento profissional das pessoas. Você, nosso ouvinte, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412, que o professor Luiz Donizete Campassi terá o enorme prazer de tirar a sua dúvida, dar uma sugestão sobre a sua pergunta. Tony, só para quem não pôde acompanhar os programas anteriores, você faz a abertura aí com o professor e explica pra gente o que é coach e o que é coaching. Então vamos lá. Então, coaching é uma metodologia. Como já falamos e até respondendo uma pergunta de vocês, o coaching não é uma ciência, como é a medicina, a odontologia, a psicoterapia, a psicologia, né? É uma metodologia. Então, o que corresponde, assim, vamos supor, a palavra medicina, que é uma ciência, então seria coaching. Coaching, né? Que não é ciência, mas é uma metodologia, né? Coaching. O profissional da medicina é o médico. O profissional do coaching é o coach. O cliente da medicina é o paciente. O cliente do coaching é o coachee. Então, coaching é metodologia, coach é o profissional e coachee é o cliente. Isso é importante para que os nossos ouvintes se posicionem a respeito do que nós vamos abordar hoje, né, professor? Sim, e já relembrando então, o que é o coaching, né? O coaching. Então, o coaching é uma metodologia criada para ajudar pessoas e empresas a atingirem resultados. Às vezes é um problema a ser resolvido, às vezes nem é um problema, mas é um objetivo que a pessoa tem na vida, de crescer, de evoluir, ou é um objetivo que a empresa também tem de crescer. Em outras palavras, com o coaching, a pessoa ela identifica melhor, ela esclarece onde que ela se encontra. Ou seja, qual é o ponto A dela, ponto A. E assim como ela identifica onde ela está, ela define onde ela quer chegar, aonde ela quer chegar, que ponto ela quer chegar, o que nós podemos chamar de ponto B. E a partir dessa identificação de onde ela está e da definição onde ela quer chegar, o coach, né, que é o cliente, a pessoa, juntamente com o profissional, com o coach, faz um planejamento a ser seguido para que ocorra esse progresso. E é também muito importante saber que com o coaching há o empoderamento da pessoa, há o despertar de um poder interior, do poder pessoal. Porque nós, seres humanos, nós somos muito condicionados com o passar dos anos, desde criança. E esse condicionamento faz com que muito, mas muito do nosso potencial,
do nosso talento, das nossas competências, fiquem adormecidos, fiquem desperdiçados. E com o processo de coaching, a pessoa se sente fortalecida, se sente animada, confiante, otimista e forte para atingir os seus objetivos. Seria um amparo, professor? Olha, é uma ajuda, porque na verdade mesmo, quem faz acontecer é o cliente, não é o profissional. Não é o profissional. Até podemos assim fazer uma comparação. O coaching é um processo de dentro para fora da pessoa, de dentro para fora. É diferente, por exemplo, da mentoria, né, onde o mentor é escolhido uma pessoa um pouco mais de idade, com mais experiência em uma determinada área, e o mentor dá orientações. Aí ele passa ensinamento, passa experiência, passa dicas, passa caminhos, né? Ou seja, a mentoria é de fora para dentro. Mesma coisa é consultoria, igualzinho. O consultor tem um conhecimento, uma expertise maior do que o cliente, então é um processo de fora para dentro. Agora, no caso do coaching, o profissional se utiliza de técnicas e de perguntas poderosas para que esse processo ocorra interiormente às pessoas, para que ocorra um movimento dentro da pessoa e a própria pessoa se autoconheça e se fortaleça para ir onde ele quer chegar. Capaz, nós vimos nos programas anteriores que um processo de coaching ele dura 10 sessões, certo? Uma por semana. Como que uma pessoa chega, como que começa a conversa entre ela e o profissional coaching para a contratação ou não desse processo de 10 sessões? Boa pergunta, Marquinhos. Boa pergunta. Basicamente, há dois tipos de situações. Há pessoas, né, que seria então o coach, seria o cliente. Há pessoas que chegam e já sabem exatamente o que ele quer. Ele sabe o problema que ele quer resolver em uma das áreas de sua vida. Às vezes é na área profissional. Então ele fala assim, olha, eu quero crescer na minha carreira. Eu estou patinando aqui há tantos anos, eu quero crescer na vida profissional. Então ele já traz o problema. Outros trazem a necessidade de, por exemplo, criar hábitos saudáveis. Uns desejam, por exemplo, emagrecer. Outros desejam parar de fumar. Outros já chegam dizendo que quer abrir um negócio próprio, né? Quer empreender um negócio próprio, mas não se sente confiante, não se sente com coragem para fazer isso. Outros já têm o seu negócio próprio, mas procuram o coaching para energizar o negócio, para melhorar o negócio dele. Outros aparecem com problemas familiares, ou problema de relacionamento, problema de separação. Alguns querem separar, mas não está ainda devidamente preparado, amadurecido. E ao contrário, pessoas que não querem se separar e procuram o coach para melhorar o relacionamento com o seu cônjuge, né? Enfim, essa primeira hipótese, o cliente já chega, a pessoa já chega e sabe exatamente o que ele quer, né? Então, dá um exemplo. Eu tive um caso em que um diretor de empresa, né, relativamente jovem, me procurou. Para quê? Porque ele falou, olha, eu sou muito bem sucedido na minha carreira, eu ganho muito bem, meu salário é muito bom, minha casa é própria, muito boa, tenho um carro muito bom, estou muito feliz com o que eu tenho, só que eu sou muito apegado ao trabalho. Eu não precisaria ir de sábado, mas eu vou todo sábado por minha iniciativa. Eu podia sair 5, 6 da tarde, saio 8h30 da noite. Só que minha vida está desequilibrada. Eu tenho 2 filhos, não dou muita atenção para ele, nunca levei ele na escola, nunca fui buscá-lo, não passeio com a minha esposa, com a minha família. Eu quero reequilibrar a minha vida, né? Eu também não invisto em desenvolvimento educacional, intelectual. Então você vê, é uma pessoa que já chega
com clareza do que ele quer, tá certo? Por sinal, esse caso foi um sucesso muito grande e graças a ele, tá? Agora, tem outra situação em que a pessoa chega, ele nem sabe direito o que ele quer, ou não sabe nada direito o que ele quer. Ele só sabe que ele não está indo bem na vida, está meio enrolado, que ele não deslancha, e ele não sabe o que está pegando. Então essa é uma outra situação. Em ambos os casos, como que isso acontece? Primeiro, a primeira sessão, né, normalmente não é cobrada. No meu caso, por exemplo, nunca cobra a primeira sessão. Por quê? Porque primeiro eu preciso saber qual é o objetivo da pessoa. Qual é o problema que ele quer resolver? Qual é o objetivo que ele quer atender? Para ver se eu tenho condições, se eu tenho capacidade, se eu me sinto forte para ajudá-lo a resolver o problema. Se eu não me sentir à vontade e com confiança, já para por aí. Agora, vamos supor que eu me sinta bastante confiante, bastante convencido de que a situação é plenamente possível. Contornável. E contornável para evoluir. Aí vem a outra parte. Aí o profissional explica para ele como que vai ser o trabalho. Quantas vezes que se reúne, as tarefas que tem que fazer, que é ele mesmo que vai alavancar a vida dele. Explica tudo direitinho, como que é. Para ver também se ele quer, se ele aceita. Se as duas partes, então, acham que tudo bem, então estamos falando de como ele chegou, né? Então, nessa primeira sessão. Aí, se tudo bem, aí é feito o quê? Se possível, ele já define uma meta para a vida dele. A partir dessa clareza, é feito um contrato. E nesse contrato é estabelecido, então, quantos encontros haverá, os locais do encontro, o horário, o preço, forma de pagamento, etc. Então é assim que funciona. Às vezes a meta não é possível fazer na primeira sessão, principalmente naquela segunda hipótese, onde a pessoa não sabe o que ela quer, né? Aí essa meta é estabelecida lá na segunda, na terceira sessão. Então é importante esse primeiro atendimento para que ambos os lados possam chegar a uma conclusão de que dá para prosseguir com o processo e tentar resolver o problema, né? Então, e não é cobrado essa primeira sessão, né, Campas? Não é cobrado porque o profissional não conhece o que o cliente quer e precisa, e portanto ele não sabe se vai conseguir resolver, né? E nem o cliente sabe a forma de trabalhar. Então não pode ser cobrado uma coisa que não é conhecida, né? Campas, e no caso então daquelas pessoas que você falou que não sabem qual é exatamente o seu problema, como essa pessoa poderá definir uma meta específica se nem ela sabe exatamente o que precisa ser melhorado para que ela melhore sua própria vida? Bom, isso ocorre, viu? Eu já falei que tem pessoas que chegam com clareza do que se quer e há pessoas que não sabem o que quer, né? Então, nesse caso, o coach, ele se utiliza de técnicas, né? De perguntas também, técnicas de perguntas, para levar essa pessoa a um processo de autoconhecimento, para ele ver como que ele se encontra nas mais diversas áreas da vida. E a partir do conhecimento que ele mesmo vai chegar, né? Ou seja, é um processo de dentro para fora, aí ele mesmo, com a ajuda do coach, ele vai escolher qual área que ele deve ter a meta. E qual é o critério que deve ser usado para escolher a área? Ou seja, todos nós temos 10, 12 áreas importantíssimas na nossa vida. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: qual área que, se eu melhorar na minha vida, vai gerar um impacto maior na minha vida, né? Então, só dando assim um exemplo.
Vamos supor que eu não esteja bem, nada bem, na minha situação social. Não estou bem no meu lazer, né, que é bem próximo. Não estou bem na minha situação financeira. Dando um exemplo. Então, se a gente resolver o problema financeiro, automaticamente ele vai se sentir muito mais preparado e mais forte para resolver o problema do lazer, o problema social dele, né? Então, repetindo, a partir de um processo de autoconhecimento nas diversas áreas da vida dele, ele vai, junto com o coach, chegar à conclusão de qual área em que ele vai definir uma meta importante para ser atingida em 10 semanas, e que ao atingir aquela meta, a vida dele vai ser impactada positivamente. Professor Campassi, o coaching utiliza centenas de técnicas, como você falou na semana passada. Perfeito. E hoje você até trouxe um exemplo para projetar a roda da vida? Isso. Essa técnica aí é bastante conhecida, uma das mais simples, né? Mas nem por isso é menos poderosa. É uma técnica bastante poderosa. É uma técnica que veio dos hindus, e que eles dizem o seguinte, que não dá para definir o que é a felicidade e nem como atingir a felicidade. Mas eles partem do pressuposto que, havendo um equilíbrio entre os diversos papéis que a pessoa exerce na sociedade, é muito mais provável de a pessoa se sentir feliz. Então, o que é essa técnica aí? Se puder colocar, acho que na outra, aí, né? Então, aí já é uma adaptação que eu fiz, e aí há 10 áreas da vida de uma pessoa, né? Muitas vezes tem 12, nada impede que tenha menos, mas eu tenho trabalhado com 10 áreas. Então você vê ali, por exemplo, se você puder até me ajudar, tem ali saúde e vitalidade, né? E disposição. Saúde e disposição. É uma área da vida. A segunda é... Espiritualidade. A outra? Desenvolvimento intelectual. Ok. Equilíbrio emocional. Ok. Vida profissional. Ok. Situação financeira. Ok. Contribuição e sociedade. Ok. Relacionamento familiar. Ok. Relacionamento amoroso. Ok. Vida social, lazer e diversão. Certo. Então são 10 áreas, né? Então, o coach, o cliente, ele recebe essa técnica, né? Recebe a explicação de como ele vai fazer, e ele vai se autoanalisar. Ele pode fazer isso na casa dele, com calma, com tranquilidade, de 0 a 10, onde que ele se encontra em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, lá, saúde e... Vitalidade e disposição. Vitalidade e disposição. Então ele vai se autoavaliar de 0 até 10. Agora, podia só entregar essa técnica aí para ele. Mas eu tomei o cuidado de fazer alguns parâmetros. O que cada um deve considerar como se fosse o ideal, fosse 10, né? E aí ele, ao ver os fatores para chegar a 10, ele vai dizer, não, olha, eu estou no 4, eu estou no 6, né? Por exemplo, dando um exemplo assim, você tem hábitos de alimentação saudável? Qual é o nível de consumo de doces, gordura, bebidas alcoólicas, frituras, né? Então ele vai tendo esse parâmetro. Você faz exames periódicos? Você tem feito anualmente os exames? Você pratica alguma atividade física? Quantas vezes por semana? E assim vai. No caso nosso é equilíbrio emocional. Não. Ou seja, aí vai ter falta. Aí vai ter também equilíbrio emocional. Então, a partir desses fatores que eu estou falando, tudo por escrito, ele vai olhando, aí ele chega a uma conclusão. Vamos supor que eu estou no nota 4.
ok? Bom, aí ele dá essa nota em todas as áreas. Então, por exemplo, ali, situação financeira. Você consegue fazer uma poupança, mesmo que pequenina, todos os meses? Você tem débitos no cartão de crédito ou no cheque especial? Você tem um plano financeiro para garantir que você gaste menos do que recebe? E aí vai, né? E aí vai. Ele também vai dar a nota dele. Bom, depois que ele avaliou onde ele está em cada uma dessas 10 áreas, e eu peço para ele fazer com aquela canetinha marca-texto, né? Eu peço para ele fazer com uma cor. Por exemplo, faça em cor amarelo. Agora você vai pegar uma caneta verde e vai marcar onde você quer chegar em cada uma. Então, por exemplo, na parte da saúde que ele tinha nota 4, não, eu quero chegar à nota 8. E assim por diante. Então vai pintar toda verde nas 10 áreas. Aí eu entrego um formulário para ele e peço para ele definir o seguinte: o que você vai fazer para sair do 4 e ir para o 8? O que você vai fazer? Quando você vai fazer? Tá certo? Então vamos supor que ele fale assim: não, agora eu vou começar a fazer caminhada 3 vezes por semana. A partir de hoje, né? Eu vou perguntar, a partir de hoje? Não, a partir de amanhã. Quantas vezes por dia? Por semana? 3 vezes. Então ele faz um plano, né, para evoluir. Lembra do ponto A para o ponto B? Uhum. E ele faz desse jeito. E aí nós acompanhamos semanalmente a evolução. Naquele caso que eu citei do diretor, o que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, dessas 10 áreas aqui, essas 4 aqui para mim não interessa. Eu não estou muito bem, mas para mim tá bom assim, tá quieto. Ótimo, ele é que escolhe. Não é o coach que vai dizer. E aí as outras 6 áreas, ele colocou numa planilha Excel e fez exatamente o que ele iria fazer, quando ele iria fazer, como ele iria fazer. E semanalmente ele mostrava a evolução. Logo, ele cresceu e cresceu muito. E não cresceu muito por causa do meu trabalho, cresceu muito porque ele se dispôs a cumprir a metodologia e ele foi lutador, foi dedicado, foi perseverante para cumprir as metas dele. Pois é, Campas, analisando essa pauta aí, nós notamos que o assunto é amplo, hein? E a gente, devido ao horário aí, nós queremos agradecer a sua participação no programa de hoje. E já a partir da próxima sexta-feira nós, inclusive, podemos abordar também o que é necessário para ser um profissional coach, né? Sim. Quanto custa essa formação, qual o preço de um processo de 10 semanas de coaching. Sim. E quanto ganha um coach. Tá uma pauta aí interessante. Sim, o assunto é interessante, tá? E eu só queria reiterar que isso que nós falamos aí de uma forma muito resumida é uma das técnicas que eu utilizo nos meus cursos. Mas são muitas técnicas. E cada técnica é aplicada de forma adequada à situação do cliente. Então essa daí, por exemplo, foi a resposta feita aí à pergunta de aquela pessoa que chega, não sabe onde ele está, onde que ele vai atuar, como é que começa? Então começa ele mesmo fazendo uma reflexão em todas as áreas da vida dele, mas uma reflexão de uma forma planejada, organizada por uma planilha como essa daí. Podemos dizer que é aquela pessoa que significa uma agulha perdida em meio ao palheiro. Ela primeiro precisa se localizar onde está, para depois dar a continuidade. Exatamente, exatamente. Então, e essa é uma técnica, mas como eu falei na outra semana e você repetiu, são centenas de técnicas. Então não é só aplicar técnica. O coach, acima de tudo, ele tem que ter alma, né? Ele tem que ter alma, tem que ter uma sinergia com a pessoa, tem que ter um humanismo acima de tudo. A técnica é apenas um caminho, né? É igual, desculpa de repetir um exemplo, mas você está gripado, vai na farmácia tomar uma injeção para recuperar a sua saúde. Mas o importante, o objetivo não é tomar injeção, a injeção é um meio. Então no coaching, as técnicas também são meios.
Só saber aplicar técnicas não vale nada, absolutamente nada. Então tem que haver assim uma empatia entre o coach e o cliente, uma confiança, tem que haver assim uma sinergia, né? Tem que haver, enfim, alma. Eu acho que a alma resume tudo. Confiança e cumplicidade. Professor, antes de se despedir, a Tamar Moreira, ela mandou aqui um bom dia e ela perguntou se o professor não dá mais aula de oratória no Instituto Federal. Então, rapaz. É um curso que também tem bastante procura, né? Tem sim. Na sociedade de hoje, deveria ter mais curso de escutatória do que de oratória, né? Porque nós perdemos o hábito de ouvir, né? Mas eu faço curso, sim, eu faço, certo? Sempre que há uma demanda, que alguém pede, procuro fazer, né? E até aproveitando, Tamar. Então, até aproveitando, é o seguinte, eu procuro trazer para a sociedade os assuntos mais atualizados possíveis, que são importantes para hoje e importantes para o futuro. E procuro desenvolver cursos para isso. Agora, não é que eu desenvolvo o curso e fico propagando eles, não. Eu identifico a necessidade atual ou futura, procuro, me esforço para desenvolver e criar os cursos e oferecer. Não adianta você falar que é importante fazer inteligência emocional, importante. Mas vai fazer um curso em São Paulo, é R$3.000, né? E mais viagem, estadia, etc, ok? Então, por exemplo, esse da oratória, se houver interesse, vamos fazer sim. Tá certo então, professor. Um ótimo final de semana para o senhor, um bom feriado, porque temos um feriadinho mais prolongado, mas para quem tem um final de semana privilégio prolongado. Para quem tem o privilégio de poder dar aquela estendida, né, aquela alongada aí no final de semana, muito bom. Senti que Marquinhos não vai ter esse privilégio e tá com um pouco de ciúme de você, Tony. Porque eu só volto na semana do dia 18. Okay. Então, ótima semana de férias para vocês, um ótimo feriadão para todos e tenho certeza que o Marquinhos vai dar conta aí do recado. Vai, ele já anotou tudo, né, professor? Vou tentar. Grande abraço a todos, a vocês, aos ouvintes. Um bom dia.